E hoje, chegando aqui, eu me lembrei de um texto. Eu gostaria muito que você, se você puder, aí em casa depois, ler o capítulo de número 105 inteirinho do Salmo 105, né? O Salmo 105, ler ele. Ele é um salmo que começa com: louvai ao Senhor e invocai o seu nome e fazei conhecidas as suas obras entre os povos. E ele termina com: para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis, louvai ao Senhor. Mas dentro do salmo existe um texto de uma história, porque o salmo todo está contando, é um cântico de adoração, e ele está contando sobre as providências de Deus. E eu queria só usar aqui 2 minutinhos do seu tempo para ler esses versículos e aplicá-los, se Deus assim o permitir, ao meu coração e ao seu coração. Diz assim, estou pegando o miolo do salmo, tá? Quando o povo ainda era poucos homens, sim, muito poucos, e quando eles eram estrangeiros, quando esse povo andava de nação em nação e pulava de reino para outro reino e para outro povo, Deus não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor a eles, Deus repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Então Deus chamou a fome à terra, e Deus fez mirrar toda a planta do pão. Deus chamou a fome à terra, e Deus fez mirrar toda a planta do pão, que é o trigo. Então Deus mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. Seus pés foram apertados em grilhões e puseram ele debaixo de ferros, até o tempo em que chegou a manifestação da palavra do Senhor. A palavra de Deus o provou. Então Deus mandou o rei, e o rei o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. E o rei fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para a seu gosto, conforme José desejasse, sujeitar os seus príncipes e até instruir os anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E Deus multiplicou sobremodo o seu povo, e o fez poderoso diante dos seus inimigos. Esse texto fala a respeito de como devemos se lembrar do ministério da providência de Cristo. Se existe algo que eu e você não podemos ou não devemos esquecer, é que o nosso Deus, Ele tem providências para nós em todos os instantes da nossa vida. Por isso que o texto começa com um chamado para louvar ao Senhor. E ele termina com a expressão de louvarmos ao Senhor. E se você for ler cada detalhezinho desse Salmo 105, pega em casa para ler. Você vai ver como é que Deus providenciou em meio à história de Israel providências que se manifestaram no meio do caos, no meio das dores, no meio das cadeias e prisões. Esses versículos que eu li para você está dizendo que
Israel ainda era menino, era pequeno, era um pouco de gente. E numa manifestação de providência, Deus escolheu um menino chamado José e permitiu que esse garoto fosse traído, fosse lançado num poço, fosse visitado por dificuldades absurdas, tivesse suas pernas presas em grilhões, sua alma e sua esperança ficasse debaixo de cadeias, até que em um determinado tempo o Deus da provisão manifestasse o seu desígnio, o seu desejo, sua palavra, e desse ordens para que Faraó o soltasse, o estabelecesse como rei e senhor, e através de José toda uma nação fosse abençoada, protegida, guardada, e através do ministério da providência de Jesus, aquele povo fosse poupado, e descendentes e descendentes e descendentes do Deus que faz aliança fossem preservados e abençoados. Às vezes a gente não entende o porquê nos sobrevêm cadeias e prisões. Às vezes a gente pensa que algumas coisas que nos sobrevêm são lutas que procedem até do inferno. Aqui no caso, toda traição, todo desamparo, toda humilhação. José foi vendido, jogado num poço, clamou e ninguém ouviu. José foi levado cativo a uma terra distante. Todo esse processo de dor que esse rapaz jovem estava passando, atrás dele tinha o ministério da provisão. Da provisão de Jesus. Deus estava trabalhando no meio do caos. Deus estava criando um cenário no meio da dor. Deus estava agindo por trás de toda a história, esperando o tempo certo para liberar a sua palavra e manifestar a provisão de Jesus. É assim que Deus também trabalha comigo e com você. Talvez você não esteja entendendo o tempo que você está passando agora. Talvez você esteja observando as cadeias, as prisões, as angústias, as adversidades, e não esteja conseguindo perceber que a providência de Jesus, ela está trabalhando no meio do teu caos. É assim. A providência de Jesus está trabalhando no meio do teu caos. Há coisas que trazem tremendas dores na nossa alma. Se José permanecesse no conforto da sua casa com seu pai, sendo herdeiro daquele gado, da bênção de Jacó, sendo sujeito a seu pai e herdando a fortuna de Jacó, José nunca seria o instrumento que Deus usaria para manifestar sua glória às nações, se ele apenas permanecesse ali na tenda do seu pai e nenhuma luta viesse sobre ele. Para dizer a verdade, ele só ia herdar aquilo lá.
E lá na frente viria fome sobre toda a terra. E aquela herança de Jacó se tornaria nada. E tanto Jacó como seus filhos e os irmãos de José seriam consumidos pela fome, consumidos pelo desespero e pela angústia. Mas o Deus que conhece o futuro, Ele trabalha hoje no nosso presente, em meio às cadeias, prisões, angústias, traições, vitupérios, vergonhas. Ele trabalha a favor da minha vida e da sua vida. Ele trabalha com o ministério da providência de Jesus. Jesus é o bom pastor. Lembre-se disso. Ele tem providências para a minha vida e para a sua vida. Ele não é perverso. Jesus, ele conduz a minha vida e a sua vida na história da nossa vida para lugares de cuidado e provisão. Por isso que o Salmo 23 diz que certamente a bondade, o favor, a misericórdia nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Ele nos leva a águas de refrigério, nos leva a pastos verdejantes, mas passeia conosco nos vales de sombra e de morte, conduzindo a nossa vida. E o finalzinho do Salmo 23 fala disso, que por ele ser o pastor da providência, que providencia cuidado, a bondade, a misericórdia, o favor, a provisão vem até nós. E esse ministério ele acontece em Jesus e também acontece através da nossa vida. Porque no caso aqui, o Senhor, Deus, ele agiu na vida de José e depois através da vida de José. Deus, como pastor, esteve com ele nos seus vales de sombra, de morte, de angústia, de desespero, mas também usou José para ser a providência da sua casa e da sua família e do futuro do seu povo. Quantas vezes Deus já usou a minha vida e a sua vida como ministros de providência? Em Cristo, eu poderia contar aqui tantas histórias de como Deus usou do ministério de Cristo através da minha vida, da minha casa, para abençoar tantas pessoas, tantas. Mas eu também poderia contar muitas histórias de vales de sombra, de morte, de angústia, de provações, de cadeias, de prisões, de tristezas, de desesperanças, vales de morte, vales de traição, poços aos quais nos lançam e você grita e parece que não ouvem o teu clamor. E a gente pensa, Deus nos desamparou, Deus nos abandonou nesses momentos. Mas o Deus da provisão, no tempo certo, no tempo que chegou a manifestação da sua palavra, e depois de ter provado José, ele deu ordens para que o rei soltasse a José, e Deus o elevou. Colocou nas mãos dele um selo, um anel de selar. A autoridade que José tinha agora
trazia mudanças sobre os aspectos do mundo. José agora estava vestido com uma autoridade incomum. Ele tinha o anel que mudava a sorte das pessoas. Talvez você... Esses dias eu tive uma experiência com uma pessoa que chegou aqui, como eu disse para você, há várias experiências, né? Contar a história de duas pessoas para você e já termino. Uma foi um menino, João Pedro. Chegou aqui no altar da igreja, a mãe angustiada. Ele estava com 2 caroços enormes no pescoço. Ela tinha acabado de sair do hospital, o médico disse: ele está com um tumor, é maligno e a gente vai ter que fazer um tratamento sério. E num culto de terça-feira, como esse que nós vamos ter aqui hoje à noite, no final do culto ela nos procurou, pediu oração, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. E ali Jesus manifestou a sua providência, mudou a história desse menino de 17 anos de idade e o curou completamente. Tem outras histórias. Outro dia um empresário nos procurou dizendo: pastor, estamos com essa situação assim, assim, assim. Tem como o senhor interceder? E por um ano, todos os dias, quase um ano e meio, todos os dias em intercessão. Senhor, quebra essa cadeia, abre essa porta, manifesta o teu poder. E a história mudou. Esses dias ligou para mim dizendo: pastor, Deus mudou a minha sorte. Minha boca se encheu de riso, estou como quem sonha. Sabe por quê? Porque Deus coloca nas nossas mãos um anel de autoridade para mudar a história. Mas isso só acontece quando a gente entende o ministério de Cristo, porque é o ministério de Cristo que muda a história das pessoas. E esse ministério dá provisão em nós e através de nós. Talvez você não esteja entendendo o trabalho de Deus na sua vida. Você está vendo cadeias, prisões, dificuldades, angústias, desamparos, desafetos. Eu quero te dizer o que está escrito aqui: até o tempo em que a palavra do Senhor se manifestaria, Deus o provou. Mas assim que a palavra da promessa se manifestou, Deus o exaltou e o colocou numa posição de autoridade. Este é o ministério de Cristo. Ele é o teu provedor. Você não entende agora o que ele está fazendo? Nós não fomos chamados para entender. Fomos chamados para acreditar no amor e lançar sobre ele as nossas ansiedades e acreditar que aquele que por amor providenciou Jesus para perdoar os nossos pecados é suficiente, não só para perdoar os nossos pecados, mas para trazer provisões para a nossa mesa, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso lar.